Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no 6º episódio do Belágio Cast. Hoje o tema vai ser acolhimento e eu estou aqui com a Elaine e com a Sueli, que fazem parte tanto da recepção quanto desse cuidado com a paciente nos preparos da cirurgia, na primeira consulta. Então elas vão se apresentar pra gente e hoje o bate-papo vai ser muito interessante sobre esse processo de acolhimento do Belágio. Então, eu sou Elaine, faço parte da equipe do Hospital HD Belágio, né? Fico na parte principalmente do pós-operatório. Na verdade, quando a paciente ela já vai fechar, esse acolhimento ele já existe no pós-consulta, né? E essa é a nossa função, de estar recebendo as pacientes, explicando, acolhendo. E meu nome é Sueli, trabalho na recepção, né? Faço o primeiro contato ali comigo, do paciente, né? Para agendamento das cirurgias também, né? Sou responsável e faço também agendamentos das consultas. E o contato também com o paciente, né? No pré-operatório, as orientações, é tudo que eu envio. Na verdade, a gente tem uma equipe, hoje a gente trouxe 2 aqui para a gente falar desse acolhimento, mas hoje a gente sabe o tanto que é importante no meio de médicos, de cirurgia plástica e de sonho ter esse acolhimento. Aqui eu já fiz cirurgia, a Elaine já fez e a Sueli também. E o que a gente sentiu carência? Antigamente existia um distanciamento entre médico e paciente. Então a paciente ela chegava com vontade de fazer cirurgia plástica e ela não sabe como que é a prótese, nunca pegou numa prótese, ela não sabe a anestesia que ela vai tomar, a malha que ela vai usar, como que é feito o pós-operatório, tem que fazer, o que não pode fazer. Vendo essa necessidade que partiu da gente, quando Exatamente. A gente operou, a gente começou a trabalhar isso um pouco mais intenso, preocupando no acolhimento. Então hoje é o que a Elaine faz, né, Elaine? Exatamente. O que você sentiu? Qual que foi a necessidade que você falou assim, olha, a gente precisa de fazer isso porque a gente começou a ver as queixas da paciente? Por mais que seja um sonho, né, quando a paciente ela entra para realizar esse sonho, ela fica insegura. Então, dá medo, fica fragilizada, sensível. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz é o que faz toda a diferença, né? Tudo é novo para ela, como você falou, uma prótese, ela escuta falar, mas ela não sabe, né? Por exemplo, modelos, tamanhos, perfil. Uma anestesia, todo mundo tem muito medo, né, de anestesia, e a gente tá lá para falar como que funciona, para acalmar, né, e é muito bacana isso, porque a paciente, ela se torna amiga, ela se torna próxima. É uma troca, é muito intenso. A gente tá ali, né, eu e a Elaine, a gente fica muito próxima nessa relação da paciente pós-operatório e com a Sueli antes também nessa questão de orientação, o que tem que fazer, pré-anestésico. Sim. E a gente sente que as pacientes, elas viram amigas, de mandar mensagem todos os dias, de ficar cheio de dúvida, insegurança. Sim. Então, quando a paciente chega ali, o que a gente sentiu, essa necessidade, é exatamente isso, elas né? Elas pegam uma segurança, né, Sim. com a gente, porque acaba que a gente lida com aquilo todos os dias, então a gente tem uma propriedade para tá falando, para tá explicando, e isso faz com que aumente a confiança e elas ficam mais, assim, relaxadas, vamos dizer assim, mais confiantes, relaxadas, mais seguras, porque tudo isso faz parte do processo e é muito importante, né? Que a paciente entre no bloco segura, confiante, né, tendo certeza que ela está em boas mãos, não só do médico, que é importantíssimo, mas de toda a equipe, que todo mundo ali tem uma função importante na vida da paciente, né, Sim, Sueli? Verdade. Já desde um check-in, né, que é a entrada, né, pro bloco cirúrgico, e desde o pós-cirúrgico, né, porque aí vem mais novidades também, mais insegurança, né, porque ela não sai pronta, aí depois tem todo um processo que ela tem que passar, processo de recuperação, então o acolhimento vem desde
quando ela vai fazer a primeira consulta, que vai pegar um orçamento, e aí todo o processo até ela finalizar, passar ali os 6 meses, 1 ano do resultado final. E hoje a gente tem uma equipe de médicos que operam dentro do Belágio, e cada médico tem uma forma de trabalhar e tem as recomendações. Mas é muito importante porque o médico é muito teórico. Então ele vai falar com você o que vai ser feito dentro da cirurgia. Olha, eu vou fazer essa técnica, eu vou usar a prótese de poliuretano. Aí você fala, meu Deus, o que é prótese, né, de poliuretano? É por cima, na frente do músculo, é atrás do músculo. Aí vai ser uma peridural, com sedação. A paciente, ela fica cheia de ponto de interrogação, peridural, sedação. Então naquele momento o médico, ele sempre vai ser mais teórico. Então ele vai falar com você o que vai ser feito dentro da cirurgia. Exato. Quando entra a Elaine no processo, é onde que senta, conversa, explica sobre isso, pontua, explica, né, de uma forma mais calma, exatamente, né? E ali ela consegue entender melhor. Processo de exame, o que ela pode ou não. Entra a Sueli aí, sim, uma semana antes, né, Su? Sim. E eu queria que você falasse a importância disso, porque muitas pacientes acham que é só operar. Não, a gente tem que se programar. Tem exames a ser feitos, pré-anestésico, claro, que a gente falou recentemente, um vídeo é muito importante. E eu queria que você explicasse um pouquinho desse processo da internação para as pacientes entenderem, né? Depois que a paciente sai da consulta, passa pela Elaine, como que é esse dia aí que antecede a cirurgia dela? Sim, então, aí eu entro em contato com a paciente para passar as orientações do hospital que deve ser levado. Peço também que nos encaminhe, né, os exames para a gente, né, dar uma conferida, ver se está tudo certinho. E marcamos o pré-anestésico, que é muito importante ela estar passando, né, com o anestesista, que lá ela vai tirar as dúvidas, né, finais que ela vai ter, né? Igual a Elaine citou, que é muito importante, tem muita dúvida, né? Muito tabu com relação à anestesia, né? Qual anestesia vai usar? E ali ela tira todas as suas dúvidas, é importantíssimo. E no dia da internação, né? Ainda existem dúvidas, né? Elas chegam lá, Su, tô aqui, tô nervosa, tô ansiosa, como é que vai ser isso e aquilo? Eu falo, calma, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Aqui você tem todo o apoio, né, necessário que você vai precisar, né? Um pré-operatório você já teve. Agora o pós-operatório, que eu acho muito interessante citar, que é o suporte, né, o diferencial que o hospital oferece. É um pós-operatório completo. Ela precisa de drenagem? Nós oferecemos. Se precisar da ozonioterapia, também está disponível para a paciente. E isso tranquiliza muito e traz muita segurança para ela. E isso é o ponto principal. É onde que a gente bate todos os dias na tecla, justamente por isso. A gente senta, a Elaine fala muito, vamos pensar o que a gente pode fazer para a melhoria, sim, do paciente. Aí a Sueli, ela vê uma observação de uma paciente que fica um pouco ansiosa. Olha, aquela paciente está ansiosa, você dá uma atenção para ela. Então, é uma coisa que a gente sempre faz, a gente sempre circula pelo hospital para a gente ver o que a paciente tem de ponto ali, para ela poder falar com a gente, para a gente estudar o que a gente pode melhorar. A necessidade de cada um, né? Exatamente. No dia que a paciente chega na consulta, ela tem um bate-papo ali na recepção, passa pelo médico, tem um bate-papo com a Elaine, só que depois essa paciente, ela fica livre para conversar diretamente, tanto com a Elaine quanto comigo. Então a gente dá essa liberdade para a paciente, porque a gente sabe que no dia que ela sai dali, ela vai ouvir aquele tanto de informação, mas é só depois que ela processa, não consegue, né, absorver, né? Ela só pega essas informações, ela sabe que existe, mas não consegue absorver tudo, né? E vai ser aos pouquinhos. Então é aí que entra a gente fazendo o passo a passo com ela, né, para ela indo absorvendo. E a gente sempre tem uma paciente que marca, né, Elaine? Sempre tem uma paciente que você lembra da história dela, que ela chega ali, que você fala, nossa, que legal. Que a gente se identifica, né? Sim. Porque às vezes a gente passou por uma história parecida. Teve uma que me marcou muito, porque ela foi pós-bariátrica, e eu tenho uma irmã que também é pós-bariátrica, então aí já mexeu muito comigo. E a doença da mãe dela, porque ela ficou obesa por causa disso, porque ela foi tratar com a mãe, né, cuidar da mãe, mas emocionalmente isso abalou muito ela. E aí depois que
graças a Deus a mãe dela sarou, ficou curada, aí que ela se tocou e falou, preciso emagrecer. Aí ela é pós-bari, e aí ela chegou até nós, né, contando toda essa história, e ficou lindo o resultado dela. E aí acho que todo mundo se envolveu muito, torceu muito por ela. Foi uma expectativa grande, né, para ela conseguir realizar o sonho dela, porque depois de tudo que ela passou, sofreu. E aí marca mesmo. Tem muitas pacientes que marcaram mesmo. Marcam, porque cada um chega com uma história diferente, uma história que toca. É intensa. Às vezes eu já falei outros aqui, vocês vão poder falar isso porque vocês também são mães, né? Mas a cirurgia plástica é isso. A gente tem um vínculo com a pessoa que está nos acompanhando ali, breve, muito intenso, mas que você vai levar para uma vida. E que você vai lembrar do momento por uma vida. E isso te ajuda a incentivar outras mulheres. A gente senta com mulheres ali diariamente para poder conversar e vocês podem falar isso com propriedade. Cada uma tem uma dor diferente, né? Cada uma dor tem uma história, né? Tem um motivo, uma razão para estar com aquele sonho ali realizando. E esse processo de ter a Tassiana como nutricionista, a Joyce como terapeuta, ajuda demais, porque a gente vê essa necessidade. Agrega muito. Ajuda e dá um suporte, né? As pacientes, elas chegavam ali, muitas das vezes, vocês não, é o que eu falei, vocês querem fazer a cirurgia, mas não sabem o que deve comer, como deve proceder, o que deve parar de usar antes da cirurgia. Então, vendo essa necessidade, a gente via que tinha muita paciente que depois, né, Elaine, da cirurgia, ficava com o corpo um pouco mais inflamado, porque comia muita açúcar, tomava muito refrigerante. Por mais que a gente incentivasse essa paciente não fazer isso, mas ter uma profissional acompanhando ela, a gente foi vendo isso, tendo esse tato para poder dar esse diferencial. A gente via um poder gigante no ozônio, né? Com algumas pacientes que cada paciente tem um processo de recuperação. Então, mais um ponto que a gente viu ali, teve a necessidade, né, de estar ajudando o corpo ali a ter uma cicatrização melhor, né? Assim como também psicologicamente, né? Porque às vezes a paciente, ela estava ali buscando uma solução para um problema através de uma cirurgia plástica. E aí a gente também já sabe que não é o melhor caminho, né? A cirurgia plástica, ela é ótima para autoestima, mas não deve ser confundida com o estado emocional que a pessoa está ali no momento, porque a cirurgia plástica não vai curar, né? E pelo contrário, quando vocês vão operar, vocês ficam à flor da pele. Então, às vezes, a Sueli até comentou no caminho para vir para cá sobre a paciente, né? Que você viu que ela chegou lá um pouco agitada e tudo. Ela nem se lembrava. Ela conversou com a paciente e a paciente, muito tempo depois, né, Su, conta pra gente. O que acontece? Essa paciente passou, né, por mim, fiz a internação e sempre quando ela sobe eu dou uma palavrinha, né, porque eu vejo que elas ficam assim muito ansiosas. E essa paciente chegou pra mim e falou, Su, muito obrigada. Aí eu olhei pra ela, obrigada pelo quê? Ela falou assim, não, sabe aquele dia da internação eu estava super ansiosa, com medo, né, vários questionamentos. Aí você me falou aquela palavra, você não tem noção quanto aquilo me trouxe paz. E eu subi para a internação, desci para o bloco, tranquila, e graças a Deus tudo deu certo. Então é gratificante demais ouvir isso. Saber que a gente está ajudando. Voltando ao que a Elaine falou aí, que é importante, né, frisar, que tem paciente que chega lá com problemas assim, emocionais mesmo, né? E não são poucas, são muitas. Então, quando eu vejo que precisa, né, de chegar um pouquinho mais perto dessa paciente, eu dou um jeitinho de chegar, de conversar, de ajudar, né, espiritualmente falando mesmo, e eu ajudo. Aí eu vejo que se ela conciliar as duas coisas, vai dar certo, isso, né? Terapeuta, exatamente. Né? Porque esse trabalho que a gente faz, eu acho muito relevante, né? Tem que ter uma sensibilidade maior, exatamente, que é quando a terapeuta entra, né?
E a gente dando esse suporte também. Exatamente. Pra gente ter essa palavra amiga. E nós somos mulheres, então hoje, quando essas pacientes, vocês chegam lá, a gente consegue ter esse tato. Hoje a gente sabe que a mulher, ela sofre por conta de um relacionamento, por conta de filhos. Sim. Depois da gestação, o corpo muda, então ela tem vergonha do corpo. Então, a paciente, quando ela chega ali, é para tratar algum trauma. Exato. Muito dificilmente a gente vai pegar pacientes lá que chegam novinhas, querem só fazer uma mamoplastia de aumento e tá muito feliz. Mas a grande maioria dessas mulheres, elas têm um trauma, ouviram uma frase que machucou elas e elas entram dentro do hospital buscando a cura. Mas se a gente não cuidar por dentro, não adianta. Do psicológico, né? Eu, Larissa, quando eu operei, eu tinha muito trauma. É trauma mesmo, feridas de palavras que eu via, de comentários. Ah, mas nossa, sua barriga depois da gestação deu um tanto de estria, você não tem vergonha? As pessoas podem achar você bonita de roupa, o problema é quando se vê sem roupa. Aquilo ali me dilacerava por dentro. Eu falei, vou fazer uma cirurgia, vou colocar um biquíni, tô ótima. Quem disse? Eu tava acima do meu peso. O dia que eu coloquei o biquíni e falei, nossa, eu não tô bem. E aí foi a hora que eu comecei a colocar defeito em mim. Então acontece isso muito e a gente tenta conversar com as pacientes, porque não é assim. Sim. A cirurgia, ela vai melhorar, mas primeiro a gente tem que tratar por dentro. E é excelente para a autoestima, mas é tudo um conjunto, Exatamente. Tem que caminhar junto. É mente e corpo. Exatamente. Né? Mente e corpo. E isso é muito importante a gente frisar aqui, porque hoje a cirurgia plástica, ela vem para moldar o corpo. A gente sabe que o cirurgião plástico que você escolher, ele vai moldar o seu corpo e vai realçar a sua beleza. Mas muitas pessoas acham que a cirurgia plástica, ela vai emagrecer. Eu fui nessa expectativa. Eu fui achando que eu ia subir em cima da balança e ter perdido 5, 6 quilos. Na hora que uma grande frustração. Sim, na hora que eu subi na balança, eu falei assim, eu tô mais gorda, porque eu tava inchada ainda. Então, fiz a cirurgia. Tava feliz com a barriga chapada, com o peito em pé, mas o meu braço ainda tava gordinho, o meu rosto tava gordinho. Bem as pernas. Então, assim, eu tava... o meu bumbum tava cheio de celulite. Então, automaticamente, eu comecei a colocar defeito na minha cirurgia. Mas o problema não era a minha cirurgia, o problema era o meu corpo, era a minha alimentação, era a minha rotina. Por isso é muito importante, né? Pra gente, quando sai dali, conversa com o cirurgião, né, Elaine? A gente sempre aconselha. Muda seus hábitos. Tem paciente que a gente aconselha, olha, vamos fazer um protocolo de emagrecimento. E é por isso que foi bacana, porque a gente traz esse conjunto todo, né? Por isso que nós temos uma nutricionista, né, para estar ajudando também naquele pós. Aí vem a terapeuta, que vai te ajudar também nessas questões emocionais. E o feedback da paciente depois disso é muito mais positivo, né? A gente vê a paciente muito mais feliz. Sem dúvida. Ela falando. A gente tem um caso... Satisfação maior. Né? A gente vê a felicidade no rosto dela. A Gisele. A Gisele chegou, ela já é uma paciente maravilhosa, é uma paciente pós-bariátrica. Ela chegou lá, conversou com a gente, né, Elaine? Exato. E ela chega exalando felicidade pelos corredores do hospital. Você vê o tanto que ela tá feliz com o resultado dela. E é bacana o tanto que o hábito muda também. Sim. Né? Eu observo muito isso, acho muito legal, porque às vezes a pessoa, ela é ex-bari, aí vai e faz a cirurgia, ou seja, então ela não tinha muito hábito de uma boa alimentação, de exercício físico, aí depois que termina, passou pelo processo cirúrgico, aí é outra pessoa, aí já muda a alimentação, outra mente. já treina, já começa com os exercícios e vai ficando cada vez melhor, autoestima cada vez maior, mais alta. É verdade. A Nath é um exemplo. Super bacana, né? A Nath da Guarda. A Nath, sim. Ela maravilhosa. Ela foi na última consulta, já vai começar a academia já. Ela tava de calça jeans e body. Como que o hábito... Eu olhei e falei assim, Nath, você tá maravilhosa.
maravilhosa, como que o hábito muda? E ela emagreceu hábito 10 muda. quilos. Ela emagreceu 10 quilos. Era uma paciente que ela falava assim, não, me incomodava sim, mas antes ela falava, não me incomodava. Incomoda sim, a gente sabe que É um grande incomoda. empurrão. E não Sim, queria é um fazer grande atividade empurrão, né? física, falava, Su, não vou fazer. Eu falei, Ela não Nath, gostava, não. né? Ela Aí, não gostava. Última consulta, Su, me liberou pra academia. Eu falei, como assim academia? Ela falou, vou fazer. Eu falei, que bom, isso mesmo. E aí, tá assim, e alegre. uma coisa que eu acho super interessante, é porque você, né, naquele bate-papo que a gente tem com as nossas pacientes, a gente pergunta de hábito, né? E a maioria, Não, a grande fazer maioria fala academia. assim, eu odeio malhar, não gosto de malhar. Aí, ok. Então, né, a gente fala que tem que praticar exercício físico, questão de saúde, enfim. E aí, quando ela faz a cirurgia, é uma das primeiras perguntas que eu recebo no pós-operatório. Quando é que eu posso malhar? Isso mesmo. Tá vendo? Quando é que eu posso treinar? Aí a gente fica assim, Eu já olha... peraí, mas você não treinava. Você tem 1 mês de cirurgia, a paciente já... Teve um dia que uma paciente, eu olhei, eu tô vendo ela postando toda com roupa fitness, aí a fiscal Toda lá do bonitona. Instagram mandou, falou assim, cadê a cinta? Aí ela falou assim, não, eu só tô fazendo uma caminhada e tirando uma foto. Mas isso pra gente é muito gratificante, Bacana. porque a gente sabe que vocês estão tendo cuidado, vocês querem Não, melhorar. E a gente, automaticamente, desculpa te cortando, a gente está dando, mostrando a saúde. Sim. Mostrando a saúde não, a gente está, assim, incentivando. E a cirurgia plástica Né? é pra isso. E eu qualidade acho de que- vida, né? Exato. Incentivando, né? Claro. E a gente a vê praticar. isso e aí eu vejo, mas tem que respeitar esse tempo, né? Não, é muito imprescindível, né? importante. Porque já que ficou esse tempo todo sem treinar, então vamos respeitar o mínimo de 3 meses, né? 3 Mas meses. ficam muito 3 empolgadas, meses né? pra Isso é bom. estar E já aproveitando iniciando que aí. a gente está nesse gancho, eu trouxe as meninas aqui hoje. Eu já trouxe as meninas da enfermagem sobre pós-operatório. Tô com a Elaine e com a Sueli aqui, porque a gente tá ali frente a frente depois no pós-operatório, quando a paciente ela chega ali para poder fazer esse pós-operatório. E a gente consegue observar quando a gente sabe que a paciente está seguindo direitinho, quando a paciente não está seguindo. Quando respeita, né? Exatamente. E a importância disso, né, Elaine? Imprescindível. É uma cinta de boa qualidade, sem comprimir demais. É não forçar, porque vai alargar. A gente sabe quando uma paciente, a gente teve uma paciente que ela foi pra praia antes do tempo. Ah, mas eu não fiquei no sol. Não é pelo sol. Não é momento de você ir, né? Exato. E eu queria entrar um pouquinho nisso pra gente cada vez mais firmar. Conscientizar, né? Exatamente. Porque cirurgia plástica é 50-50. 50% o cirurgião, 50% o pós-operatório, que depende da paciente. Então, a gente vê resultados lindos, porque a paciente seguiu à risca, mas a gente vê resultados que não foram tão bons e a gente sabe que a pessoa não fez um pós-operatório adequado. A gente teve uma paciente que ela assumiu pra gente, olha, não fiz. Fez esforço. Fiz esforço, não cuidei e eu quero refazer. Então ela foi muito consciente em assumir. Por quê? A gente sabe quando a paciente ela não faz. Aí, não, mas a culpa é do médico. A gente vê um trabalho bem feito dentro do bloco, a gente vê como que é feito, a gente dá essas orientações e tem muita gente que não é só a cirurgia, né? A gente tem que se preparar para a cirurgia. A cirurgia é o complemento, mas para a cirurgia tem as injeções de Clexane para quem faz um abdômen, faz lipo, tem o sutiã e as meias e a cinta de boa qualidade, porque hoje uma cinta apertada pode dar uma necrose e jogar necrose, epiteliose, né? Então, e jogar um resultado todo Inteiro. perfeito fora. E a gente avisa. Olha, a gente tem cinta aqui, compra a cinta com a gente, usa essa cinta de boa qualidade. Ah, mas a minha amiga... com a compressão certa. Exatamente. A minha amiga tem uma pra me emprestar. Gente, não pega. Eu falo porque eu fiz isso e eu passei aperto. Na época eu falei assim, não, vou comprar só uma porque minha amiga me deu uma. Prestou. Na hora de tomar banho, a cinta não serviu. O que eu passei? Aperto. E sem contar que aí, por exemplo, focando nesse assunto de cinta, envolve muitas coisas. Envolve asepsia, né? Envolve aí bactérias, que você não sabe qual é a bactéria que a pessoa pode estar te transmitindo, porque às vezes ficou, né? A pessoa, ela é pós-operada. Então,
Tem que ter todos esses cuidados que às vezes a paciente não pensa nisso. Uso individual a cinta mesmo, relaxou. É uma roupa íntima. Não tem a mesma compressão. Não tem a mesma compressão, é uma roupa íntima, né? Então, cinta é muito importante no pós-operatório. E tem que se preparar, porque tem as medicações. Lá dentro do Belágio, a gente tem a profissional que é a Adriana, que faz o pós-operatório, coloca o tape. Gente, vamos se preparar para isso que vai vir junto com a cirurgia. Medicação, curativo. Por quê? É um investimento que você está fazendo em você. Então, você tá aí, mas a cirurgia plástica não é barata. A gente sabe que não. Mas, se você investir em algo de boa qualidade, você não vai ter dor de cabeça. Não tem erro. A gente sabe quando a paciente está fazendo tudo certinho, quando ela está usando uma cinta que não está comprimindo muito, porque a gente está de olho. A gente consegue bater o olho e falar, não, desse jeito não pode de jeito nenhum. A gente até prefere não use cinta do que usar uma cinta apertada e prejudicar um resultado final. Porque a paciente, ela chega em casa, é o Dr. Google. Vou procurar no Dr. Google o que tá falando aqui para eu fazer. Tem muitos grupos de cirurgia que aí você manda lá na cirurgia. Gente, olha aqui como que tá. Aí são muitas opiniões. Exatamente. Procure a equipe do seu médico, procure o seu médico, né? No caso do Belágio, tem eu, tem a Elaine, tem a Sueli, tem as enfermeiras e tem o médico, que é o médico que te opera, que está ali disponível para poder te atender e te dar suporte. Dúvidas, né? Exatamente. E em primeiro momento, nem estou falando para as pacientes que operam no Belágio, mas para todas as pacientes de cirurgia plástica. Vai passar por um procedimento, exatamente. Né? Comece a entrar um pouquinho no universo da cirurgia. Quando as pacientes sentam comigo e com a Elaine, eu já vi, né, atendimento da Elaine. Olha, a anestesia é essa que você vai tomar. Olha, isso é muito bom. Começa depois a entrar um pouquinho no meio da cirurgia plástica, nesse universo, para você conseguir ter um pouquinho de base quando você operar. Porque é algo novo. Até para fazer um curativo é difícil. E olha que tem gente que é da área da saúde, é enfermeira, mas não trabalha com cirurgia plástica. É totalmente diferente. Na hora que a paciente, ela lidar com aquela situação, às vezes tem ali, né, muitas das vezes o pontinho, ele tá querendo expelir. Não deixa de ser novo pra ela, né? Mesmo lidando com aquilo diariamente. Mas só que agora, como estar nela, é diferente. Então, ela vai ver um pontinho expelindo ali, e às vezes ela fala assim, tá inflamando. Não é um pontinho expelindo. Então, para quem já tá na área, para quem tem experiência, vai conseguir abrir a sua mente. E essa troca de experiência, é muito fácil você trocar experiência com uma pessoa que fez uma cirurgia, ela vai contar a experiência dela, mas se foque muito em quem trabalha nesse meio. Essas pessoas, elas vão ter experiências, porque todo dia ali, na época que veio o tape, você vai poder falar junto comigo, junto com o ozônio. Na época não era muito divulgado, né? Então, era uma super novidade. Era algo muito novo. Tinha médicos que ainda sentiam receio. Tinha médicos que recomendavam, outros já falavam, não quero que coloque. E a gente começou a pesquisar sobre e foi vendo o tanto que aquilo era bom, que auxiliava na recuperação da paciente. O que a gente falou? Vamos começar a usar. A gente começou a falar com os médicos, a abrir a mente do médico. Então, até isso entrar, cada dia mais a gente vê novidades no mercado da cirurgia plástica. Hoje a gente tem aí equipamentos de alta tecnologia, de retração de pele, mas junto com isso tem coisas no pré e pós-operatório que podem ajudar muito, que ajuda muito. E interessante que hoje os médicos falam, olha, toda paciente minha tem que sair do bloco cirúrgico com tape. Com tape. Verdade. Não deixa nem subir pro quarto. Agora não pode mais ficar sem o tape. Então, antes o que era assim... se quiser uma dúvida, uma cisma, hoje já é concreto, né? Hoje tem que subir pro quarto já com tape. Ozônio também, ozônio também é excelente, né? Pra cicatrização, né? Pra uma pele que está ali em sofrimento, né? Junto com o laser, que é muito bom também. Então são esses tudo isso é um suporte, né, de pós-operatório. Né? Hoje, vocês com essa visão, né, do Belágio, vocês entrariam lá como paciente? Seria um lugar que uma amiga chegasse, nossa, eu fui lá no Belágio, vocês iriam? Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Por quê? Porque hoje você encontra tudo no Belágio. Você encontra desde
boa proposta, né? Orçamentos é justo, que cabe no seu bolso. Acompanhamento antes, durante e depois. E o Belágio tem tudo de pós-operatório. Então, você já entra lá para fazer uma cirurgia, você tem tudo. Você tem tudo, você não precisa se preocupar com nada. Ficar perdido. Já tem malha. Olha, você precisa de malha? Tem a malha. Olha, tape? Tem o tape. Ah, mas eu tô um pouco de sobrepeso. Temos uma Nutri. Olha, não estou bem emocionalmente. Temos a terapeuta. Então a gente consegue oferecer. Então a gente consegue oferecer tudo que a paciente precisa. E para isso tudo ser criado foi em carências que a gente sentia de paciente. Sim, a gente foi observando. Nós fomos ajustando, né? Detectando aquela necessidade e de prontidão atendendo, né? Tinha muita paciente que tinha nódulo na mama. E aí essas pacientes falam assim, mas eu preciso tirar um nódulo. Pensando nessa carência, hoje tem uma mastologista. Que ela entra dentro da cirurgia, faz a parte dela. Exatamente. Então, assim, a gente foi pensando além. A gente foi pensando, por exemplo, teve uma paciente recente, ela fez abdômen, ela tinha algumas complicações, o médico pediu alguns laudos para ela específico, então teve toda uma programação para a cirurgia dela. Esse cuidado, por quê? A gente não quer chegar com uma paciente ali e colocar ela em risco de forma alguma. Então, às vezes a gente fala, olha, vamos adiar um pouquinho sua cirurgia, vamos adiar o seu sonho, vamos cuidar disso aqui. Eu já vi a Elaine falando isso, eu já conversei com paciente assim, a Sueli, às vezes, né, nessa questão do seguro da cirurgia plástica, que é muito importante. Gente, quando a gente fala que a gente vai fazer um seguro de cirurgia plástica, a gente está pensando em respaldar você. Por quê? Porque pode acontecer, a gente, até hoje, para tirar um dente, ou para arrancar um dente, ou atravessar uma rua, a gente está correndo um risco. Sim. A gente está se precavendo, é igual um seguro de carro. Exatamente. A gente não quer que o carro seja roubado, mas a gente paga por precaução. Então, essa questão de orientar a paciente, precaver ela, não é porque a gente está, mas mais um gasto, não. Não, é um respaldo, sim, né? É um respaldo que a gente dá, porque a gente pensa em todas as possibilidades. É uma segurança. Então, se existe, exatamente, então se existe uma possibilidade da gente dar uma segurança a mais para a paciente, nós vamos dar. Né? Então, por exemplo, hoje a paciente precisa apresentar um laudo de cardiologista, que é o risco cirúrgico, mas também tem que apresentar um laudo com anestesista. Então, já é mais um respaldo. É uma segurança a mais, É uma segurança a mais. E temos o seguro cirurgia, né? Porque quando a pessoa fecha uma cirurgia, nós estamos falando ali de uma noite. Né? Ela vai, entra, faz a cirurgia, dorme e recebe alta no outro dia, ok. Mas ela pode chegar a ter uma intercorrência depois de 15 dias, 20 dias, uma falta de ar, uma dor que precisa ser investigada. Aconteceu conosco lá, né? Que a paciente sentiu uma falta de ar, tinha feito o seguro, né, nós mandamos ela para o hospital, né, parceiro. Ela ficou internada, chegou lá, ela estava com pneumonia, que não tinha nada a ver com a cirurgia. E ela não tinha plano de saúde. Então, imagina, olha a tranquilidade, né, da gente saber para onde nós iríamos levar. E aí ela foi. Teve esse suporte. Teve suporte todo, foi diagnosticada que era pneumonia, não era referente, não tinha referência nenhuma com a cirurgia, mas a gente conseguiu entregar. Sim. E esse cuidado com a paciente não é só depois que ela opera. Tem paciente lá que tá com 6 meses de cirurgia, ela fala assim, eu tô dando uma febre. Ou então eu tô sentindo algo estranho, pode ser por conta da cirurgia. A nossa recomendação de imediato é que ela faça um retorno com o médico dela. Que geralmente é muito difícil, né? Sim. Depois de 6 meses ser algo decorrente de uma cirurgia. Exatamente. Então a gente tem essa precaução, porque existe a gente esse cuidado também. Mesmo a gente já sabendo que é muito difícil ser, né? Mas a gente ajuda a investigar, né? Então é sobre isso. É essa a nossa maior preocupação dentro do Belágio. Cuidar dessas pacientes de perto, ter esse acolhimento
tratamento mesmo. A gente vê da parte da enfermagem, a gente vê aí de pacientes, por exemplo, a gente tem paciente que tá meio gripadinha, né, Elaine? Você fala assim, vamos esperar uma semana? Vamos remanejar a sua cirurgia? Geralmente não faz, né? Exatamente. Porque a gente espera a respiração tá ali 100%, Sim, né? exatamente. Porque você estando com uma alergia forte, com uma gripe, compromete um pouquinho, né? Dá aquela secreção, né? Exatamente. Então, por que não esperar e fazer Sim. com 100% de segurança? Então, esse é o intuito. Quando você for escolher, né, o seu cirurgião, aonde que você vai operar, eu tenho vontade de fazer cirurgia plástica, pesquise bem. Pesquise se aonde que você está entrando consegue te oferecer esse amparo. E muitas pacientes, por algum motivo, tem que adiar, não tem essa condição de operar em primeiro momento, que entra no Belágio, a gente continua acompanhando essas pacientes. Até mais, né? Claro. Exatamente. Até mais. Então a gente conversa, a gente deixa a porta aberta para voltar, passar pelo médico mais uma vez, conversar. A gente tem pacientes que às vezes vão lá e você tem alguns casos assim, 1 ano, 2 anos depois, essas pacientes porque vêm e às vezes operam, ela né? fica até insegura, né? Porque tem medo de fazer. Então a gente precisa respeitar o tempo. Mas nesse período nós estamos ativos, Vai trabalhando né? psicológico Conversando, dela, né? trabalhando psicológico. E aí ela se sente preparada para fazer. Tudo é no tempo da paciente. Isso. E acaba que amigas nossas começam a ter essa experiência. Verdade. A Sueli, várias amigas dela. A Elaine também, recentemente, a Jana estava lá Isso, operando. tava lá operando. As minhas Várias amigas também. Então, assim, pra vocês, como que é essa sensação de uma amiga sua estar ali dentro, tá operando? É a sensação de gratidão por a pessoa estar acreditando. É uma delícia demais. você participar do sonho, Verdade. né? A Jana agora, por exemplo, operou e já temos 10 anos que a gente conversava sobre cirurgia plástica. Eu nem estava no ramo ainda e a gente conversava, ela já tinha falado para mim desse desejo, né, de operar. E aí, vendo ela realizando o sonho, foi ótimo. E ficou linda. Maravilhosa, né? E aí, olha que ela estava ainda, está ainda, né, no pós-operatório e já tá um espetáculo. Tem a Isabela também, a gente sempre vê ela ali, a amiga da Elaine. É muito gostoso A Isabela também é uma também que a gente começou a conversar sobre a cirurgia e ela, não sei não, você vai fazer. Aí incentivamos, mostramos várias fotos para ela de resultados. Aí ela pegou, escolheu o médico, tá super feliz. É muito Agora bom. já quer fazer a mama. Ô, coisa boa. Tem uma amiga minha também, a Michele. A Michele fez, Ditti. nossa, maravilhosa. Eu vi a Edith fez o Michele. lift. Nossa, rejuvenesceu muito. A autoestima dela melhorou bastante. Indicou vários pacientes, Indicou né? vários pacientes. Então, uma vai trazendo a outra. Uma vai trazendo a outra. E o que elas falam muito, né, e dão esse feedback para mim, é que vê, né, o diferencial do hospital, né, que é começando ali da recepção até nas enfermeiras, médicos, e falam que ali, né, eu sempre deixo claro para elas, né, que nós ali, né, igual o Wallace e o Beto, tem um cuidado todo especial em escolher os profissionais que trabalham lá, né. Todos são assim de referência, né, e entregam um trabalho maravilhoso, né, que não tem nem o que dizer. Eu ouvi um comentário esses dias diferencial. que a gente conversa sorrindo. A mulher falou assim, nossa, que todo mundo conversa sorrindo. Isso é muito legal, porque lá todo mundo tem uma sintonia legal. Desde a recepção até quando passa no médico, a gente conseguiu quebrar essa barreira gigante entre médico e paciente. E tem médico lá que a gente tem que às vezes, doutor, tem tanta gente lá, porque vira amigo mesmo. O nosso intuito é esse, é que a paciente vire amiga do médico, vire amiga nossa, porque não adianta, imagina, você chega num lugar, geralmente quando a gente chega no hospital, todo mundo fica assim, ó. Aí fala assim, Larissa, aí você vai. Sério. É tudo muito formal. É tudo muito formal. Aí É você tenso. você vai na secretária, ela tá assim, carteirinha, não sei o quê. E aí a gente já fala, nossa. Mecânica, aquela coisa mecânica. Na hora que você senta, o doutor fala assim, boa tarde. Aí você fala, oi, doutor, eu não sei nem o que eu falo. Hoje não. Nada. Hoje já é descontraído. Geralmente, quando a gente leva a paciente lá, a gente já entra brincando, doutor, atende essa paciente bem, porque essa paciente é chave de ouro pra gente, hein? Então, a paciente já entra sorrindo. Quando vai marido, a gente tem mania de brincar. Assim, quando o marido vem,
é porque ele que paga, porque o marido já chega assim. Então a gente tenta quebrar diariamente esse gelo, né? quebrar esse gelo e mostrar que o Belágio, além de a realizar sonho, aqui a gente quer criar laços. Claro. E o bacana é isso, é porque ela realmente se sente acolhida. Esse acolhimento, ele existe, né? E a gente trabalha incansavelmente para que realmente ela se sente bem acolhida, bem amparada. É um cuidado, né? É Igual aquele que começa ali, especial mesmo, igual né? você tira todas as dúvidas ali da paciente dentro da sala com relação à cirurgia. Mas eu já começo na recepção. Eu não só pergunto o nome nem horário. Conjunto. Aí eu já vou puxando um assunto. Aí às vezes é uma pessoa mais próxima, eu vou lá, tomo um café com ela, sento. Às vezes ela fala, Su, queria tirar uma dúvida com você. Vou lá, converso. Então essa é a diferença que o hospital oferece, né? E que a gente entende que é muito importante, né? Hoje, para vocês, o que vocês diriam para as pacientes sobre o Belágio, né? Convidando elas para conhecer qual que é o diferencial, o que o Belágio pode oferecer, por que elas deveriam operar dentro do Belágio? Porque eu acho que o Belágio ele é completo. É igual nós falamos anteriormente. Ali ela vai se sentir realmente amparada. Nós vamos tratar de todos os itens que ela precisa. Desde de um bom orçamento, um orçamento justo, até um pós-operatório bem acompanhado, bem acolhido, bem assistido, né? A gente trabalha muito em prol da paciente. E a gente tá ali não só pelo dinheiro, mas é porque a gente tem aquela satisfação de ver o sonho realizado. A gente está em constante mudança, constante aprendizado, constante melhorias. A gente está sempre fazendo... evoluindo. Uma evolução, né? Então, a gente está constantemente em mudança. E é tudo voltado para o bem-estar do paciente. Sim. Então, eu acho que é isso, que é por isso que o Belágio é indiscutível mesmo. Eu indicaria, Larissa, o Belágio, né, pelo atendimento, né, que nós oferecemos, pelo diferencial mesmo, um atendimento humanizado, né, que a gente sabe que não é aquela coisa ali, né, de só vai fazer a cirurgia, passa o dinheiro para cá e resolve sua vida para lá. Não, tem um pós-completo, igual a Elaine falou. Então, tudo que você vai precisar, o hospital oferece, né? Desde a primeira consulta até um pós-completo, como eu disse. Então, eu indicaria sim e faria uma cirurgia lá novamente, sim. Eu nem preciso de falar, porque todo dia eu falo que eu fui proibida. Inclusive, eu quero fazer. A Elaine, a Elaine, ela fala assim, eu vou operar. Aí eu falei, então tá bom, então você vai. Aí ela fala assim, mas eu tenho que pensar. Eu falei assim, Elaine, mas você falou, já vamos fazer, já tava quase com a prótese na mão, vamos descer. Mas é sobre isso, é sobre desde quando a paciente entra ali dentro do Belágio, sobre o bate-papo, um cafezinho, uma água, a gente mostra a estrutura do hospital. As pacientes que entram ali dentro, a gente quer mostrar para ela onde que vai ser realizado o sonho dela. A nossa vontade é que cada vez mais vocês sintam segurança dentro do Belágio. A gente sabe que hoje tem muitos profissionais no mercado, mas ali a gente quer o diferencial. Nós não queremos, é o que a Sueli pontuou e eu acho muito importante, não é só passar o dinheiro para lá, operou, tô nem aí, já te operei. Não é isso. Ai, olha, eu tô com essa dúvida, eu tô achando que tem alguma coisa de diferente aqui, eu quero resolver. É isso. A gente quer resolver, a gente quer a paciente sair de lá, nossa, eu tô muito feliz, sim, muito obrigado. A gente fez feedback de paciente mandando mensagem pra gente. A satisfação. A gente tem um paciente que ele chama Osório. Nossa, Olha, ele é um paciente assim que ele consegue levantar a nossa autoestima de uma forma. Ele ligou pra todo mundo do hospital. Ele ligou pro médico, ele ligou pra mim, ele ligou pra Sueli, ele ligou pra todo mundo, ele ficou meia hora. Olha, mas muito obrigada, eu não quero tomar o seu tempo, mas muito obrigada. E é tão bonitinho a forma como ele fez, que ele falou assim, a primeira vez que eu entrei lá dentro, eu fiquei um pouco com receio, falei, não tem condição.
vocês me deixaram tão à vontade, vocês me fizeram ver que eu conseguiria e eu consegui. Hoje ele tem um filho que mora fora do Brasil, tá trazendo a noiva para poder fazer uma rinoplastia, porque ela tem um problema e isso era algo que incomodava muito ela. Olha que legal. Que bacana. Então, assim, a gente consegue hoje ver a gratidão no olho dele. Ele chega lá, ele um dia ligou, olha, eu posso colocar cartaz, uma faixa na frente do Belagem em agradecimento a vocês. Cara, isso pra gente é surreal. A gente realizou um sonho. A gente realizou um sonho. Amigo. Exatamente. Então isso é várias Ele vezes. esteve lá ontem e pediu para falar com as enfermeiras porque queria cumprimentar. Não preciso agradecer novamente porque o atendimento de vocês não existe e é muito gratificante pra gente. Muito, né? muito. gratificante. A gente vê pessoas na rua, olha só pra você ver, a gente atende várias pessoas ali. Aí um dia eu tava assim, você é a menina do Pelágio? Eu falei assim, sou. Ela, eu realizei meu sonho lá, eu tô muito feliz. Olha que legal. Então as pessoas sempre vão lembrar de você. Né? E isso, assim, é sensacional, porque aí a gente conhece uma conhecida que conhece outra, Sim. que no final todo mundo se conhece. E aí a gente tem aquele bate-papo incrível. Tem pessoas que chegam ali pro retorno, pra primeira consulta, viram amigas, trocam energia, trocam ideia. Verdade. Indicam, Muito, é verdade. Sem nenhuma troca. É verdade. Eu acho que esse é o melhor feedback, né? É verdade. Que a gente Sem tem. esforço, porque né? às vezes a pessoa ela gosta tanto que ela faz questão de indicar. Sim. Olha, já passei seu número para uma amiga. Aí a amiga liga, e a amiga já vai, e a amiga que indica a outra amiga. Pela satisfação de uma, puxa 10, né? E acho que esse é o melhor feedback, é o melhor resultado. É o que nos a gente motiva. É o que motiva a gente a estar buscando essa melhoria constantemente, né? A gente agora, nós estamos muito focados nessa questão de que é um hospital com conforto de um hotel, Sim. né? E a gente está em busca disso mesmo. Claro. Então, assim, da pessoa se sentir em casa. E esse é o nosso Tá intuito. no caminho, né? E eu trouxe as meninas aqui hoje. Todo mundo que eu trago de lá, elas querem me matar, gente. Porque elas... Ninguém gosta de falar ninguém gosta de falar muito. E falou assim, Tem que ser o dom. 5 minutos dá. Eu falei, não, vai passar uma hora, vocês não vão nem perceber. Mas o intuito é trazer vocês aqui justamente por isso. Pra vocês conhecerem um pouquinho do rostinho de cada uma de dentro do Belágio, a importância que elas têm lá dentro. Eu falo que lá nós somos, cada um tem um papel muito importante, nós somos uma corrente, aonde que se um sair, nada dá certo. Então o médico, ele é muito importante, mas a enfermeira é importante, a Elaine é importante, Sueli é importante, o anestesista é importante. É uma cadeia alimentar. É uma cadeia alimentar, então a gente tem que cada dia mais mostrar um pouquinho disso pra vocês. Porque vocês veem o que a gente costuma postar no Instagram, mas por trás tem um trabalho lindo que deve ser mostrado, que deve ser falado, porque as pessoas que já operaram vão ver o rostinho de vocês e isso pra gente é um impacto muito legal, porque é muito bom a gente saber que um dia a gente deixa um pedacinho. Contribuiu. Exatamente. Então eu queria agradecer muito vocês por terem vindo. Obrigada. E, gente, vocês não têm noção, não. Foi uma luta, mas deu certo. E eu queria agradecer a presença de vocês. Semana que vem tem mais um Belágio Cast. E muito obrigada, meninas. Obrigada Obrigada. você pelo convite.